Paz do Senhor, pessoal. Boa noite a todos. Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Apaixonados pelo Reino. Então, você que está chegando aí na nossa live, já vai compartilhando com os amigos, vai mandando a live para as pessoas, porque a gente crê que outras pessoas podem ser também. Hoje eu estou aqui com a honra de ter o nosso presbítero Eduardo Campese, pastor auxiliar da Igreja da CIC. E hoje eu tô nervosa, gente, porque eu tô entrevistando um pastor auxiliar da nossa igreja, né? Então, eu tô um pouco nervosa, mas eu sei que a conversa vai fluir. Sei que o Eduardo tem muito a compartilhar conosco essa noite. Sei que tem muitas experiências, né? Vai nos fazer aprender. O Eduardo é o nosso primo do meu esposo, para quem não sabe, parte da família também, mas é quem nos aconselha, quem nos dá a direção. Às vezes a gente ele tem muita sabedoria aí, eu creio que vai acrescentar muito nessa noite para todos nós. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, vocês podem ir escrevendo aí. E aí eu já tenho aqui o Daniel, que está ali no computador, e tem o David também, que está anotando comentários. Tá bom, pessoal? Eduardo, seja bem-vindo, está presente. Obrigado, Luana. Obrigado a cada vez por esse convite, né? Estou muito feliz em participar. É uma alegria, uma honra, né? Poder estar nesse projeto de vocês, poder contribuir, né? Com os jovens, com o projeto de vocês e dizer que, assim, parabéns. Um projeto lindo. Fazer um podcast precisa de coragem, precisa de determinação, precisa de organização e, principalmente, né, da direção de Deus. Vocês estão na direção de Deus e, por isso, com certeza, está sendo muito importante para muitas vidas, né? Eu estou aí hoje como pastor auxiliar na igreja do SIC, né, líder de família, e a gente quer contribuir um pouquinho aí com a vida de cada um a respeito do nosso testemunho, né, da nossa história, de como que a gente chegou aqui até aqui nessa trajetória. Sim. Então nós vamos começar lá desde o início. Oi? Sim. Então, nós vamos começar. Nós estamos aqui, pessoal. Deixa eu explicar para vocês. Nós estamos hoje fazendo uns testes. Quem viu hoje de manhã, eu fiz algumas lives testes durante essa semana. Então, a gente está com alguns equipamentos que nós estamos testando. Até você vai escrevendo aí nos comentários se o áudio está ok, se está conseguindo ver, o vídeo está legal. Porque a gente está com tudo novo aqui. Então, vocês tenham um pouquinho de paciência, que a gente está tentando melhorar e tentando acertar. Mas vai dar tudo certo. Mas então vamos começar então a contar a história desde o início, né? Do teu ministério, desde quando você conheceu a Jesus. Então eu sei que você não nasceu no lar cristão, né? Então eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco como que foi você aceitar a Jesus, como que foi esse início na vida cristã, como que foi esse processo, quantos anos? Sim, Eluana, eu com 12 anos de idade que eu fui conhecer a Cristo, né? Com 12 anos de idade que eu fui conhecer a igreja pela primeira vez. Meu pai veio de família católica, né? E a minha mãe é de família evangélica. Porém, nenhum dos dois, eles seguiam a Cristo, nenhum dos dois serviam a Deus, né? E quando a gente estava ali, quando eu estava pela idade de 12 anos, foi através da minha irmã, que com 5 anos de idade, né, ela, através das tias, que levavam ela nos trabalhos de criança, né, a minha irmã Aline. Então, a Aline, ela gostou muito da igreja. E ela, todo final de semana, ela queria voltar para ir na igreja. Só que devido à logística das tias levarem, minha mãe começou a levar. E aí a minha mãe teve um encontro com Cristo. Na sequência, né, disso tudo, meu pai também, né, aí foi o meu pai que iria levar a minha mãe, né, na igreja, e a minha irmã também teve um encontro com Cristo. E eu ali tive a minha primeira experiência, né, de igreja, de servir a Deus, de ser integrado dentro de uma igreja evangélica. Ali, com o desenvolvimento dos meus pais, ainda eu muito sem entender exatamente, ainda muito novo, Você com 12 frequentava anos. a igreja católica ou não?
Eu frequentava muito pouco a igreja católica, porque meus pais também eles não iam na igreja católica. A gente frequentava mais algumas atividades, mas não nunca fui ativo também. Né? Mas logo que eu cheguei na igreja evangélica, que é a Assembleia de Deus do SIC, isso no ano de 1992, então tempo. Nossa, eu nem era nascida. Faz bastante tempo, no ano de 1992, rapidamente a gente se integrou, principalmente com os adolescentes na época, né? Conjunto Jadai, né? Para quem cantou aí, os mais antigos que estão participando, a Marlene Schiller era a nossa regente, né? Então, foi ali o nosso primeiro momento, que a gente começou a frequentar a igreja, né? Ali que eu conheci o amor. Então você começou ali já no SIC. Sim, já na igreja do SIC, na congregação legal. do SIC, em 1992. E aí foi a sua adolescência, a tua juventude, que foi com Jesus, foi uma grande mudança, né? De rotina, por mais que você não frequentasse ali a igreja católica assiduamente, há uma grande transformação ali. Quando que você entendeu do conhecer Jesus, realmente entregar aquele encontro real com Jesus, e, né, quando você decidiu, não, realmente agora eu quero esse Jesus, eu vou seguir ele. Eu vivi um bom tempo, eu acredito que às vezes até como alguns adolescentes, jovens hoje talvez vivem, frequentando a igreja, mas não conhecendo verdadeiramente o amor de Cristo. Ou seja, nos primeiros anos da minha adolescência e da minha juventude, frequentava a igreja, mas eu não tinha um compromisso com Deus, não tinha um compromisso com o Senhor. Desde muito jovem, eu lembro ainda que, ainda dentro dos 12 anos de idade, bem naquele início, na igreja da Vila Rigoni, né, pastoreada na época pelo pastor Valdecir, que é o pastor da SIC hoje atualmente. Naquela época, em 1992, eu ainda com 12 anos, meus pais foram participar de uma campanha lá. E o pastor da época era o pastor Valdecir. Né? Eu até relembrei esse fato. Que coincidência! Nossa! Eu lembrei desse fato até pouco tempo. Foi a primeira vez que uma irmã que estava pregando naquela noite, usada por Deus, foi e entregou uma palavra de Deus dizendo que Deus tinha um ministério de pastor na minha vida. Nossa! Isso com quantos anos? 12 anos de idade. Então ali foi a primeira vez que eu estava querendo entender, né, o que era aquilo, como que Deus falava com a gente, né, através de uma pessoa. Mas isso ficou gravado dentro do meu coração e eu nunca mais esqueci. Porém, os meus primeiros anos ali de adolescente, era aquela coisa, eu participava e seguia, mas não tinha tido aquele encontro verdadeiro. Não tinha entregue a minha vida verdadeiramente a Deus. Foi mais um período depois, ali, com aproximadamente 14, 15 anos, que a gente, naquela época, nós tínhamos alguns congressos de jovens que começava, quando não levava a semana inteira, todos os dias, começava-se na sexta e acabava na segunda. E foi em um desses congressos que eu realmente fui tocado pelo Senhor. Realmente eu me entreguei verdadeiramente a Deus. E num domingo à tarde, numa tarde de louvor que nós chamávamos na época eu fui batizado com o Espírito Santo, junto com mais aproximadamente uns 40 jovens. Foi outra data assim que ficou marcada na minha vida, esse trabalho de jovens, e além de eu ter entregue a minha vida por completo na Deus, eu também recebi o batismo do Espírito Santo. Então, lembro com bastante alegria desse período. Imagino. E aí, depois, foi passando os anos, você recebeu ali a promessa, né? E acredito que você tenha ficado ansioso, né? Ali nessa fase ali da adolescência, da juventude. O que ia acontecer? Como que Deus iria te direcionar? Para onde você iria trabalhar na obra? Esse é o grande dilema, né? Jovens. Descobrir realmente qual que seria o chamado. Então, com quantos anos que você teve esse discernimento de e quando foi chamado realmente para trabalhar ali na... Essa parte do ministério em si foi
demorou um pouquinho para me entender, sabe? Porque o que acontecia? Naquela época, o envolvimento dos adolescentes, dos jovens, das meninas e dos meninos era muito grande na área de música. Uhum. Nós tínhamos uma banda de música, nós tínhamos uma orquestra e tinham vários músicos. Então, assim, desde muito novo, os adolescentes, os jovens, ele fazia aula de música, ele aprendia um instrumento, era integrado na banda e depois na orquestra. E eu sempre tive um grande desejo nessa área. Uhum. Só que eu nunca fui, né? Vou assumir aqui diante de todos, eu nunca fui muito dedicado naquela época nos estudos. Uhum. Até me arrumo na cadeira aqui, porque a gente vai ficando um pouco desconfortável, né? Então eu nunca fui muito dedicado nos estudos naquela época. Eu era um pouquinho preguiçoso. Tinha capacidade, inteligência, mas era um pouquinho preguiçoso. E música requer, né? Sim. Estudo, dedicação. Eu nunca consegui evoluir muito na área da música. Mas você tocava que instrumento? Eu tocava bombo e caixinha. Ah, tá. Os irmãos mais antigos vão lembrar. Como eu tinha um grupo de amigos e eu queria estar inserido naquele grupo, né? O irmão Valmir Chile, na época, né? Ele me convidou para fazer parte da percussão da banda, né? Porque eu não precisava ter o conhecimento de leitura de música, né? Então, mas para mim, naquele momento, ao mesmo tempo que eu não consegui me desenvolver, foi um pouco frustrante, porque todos os meus amigos na época e amigas, eles eram envolvidos na área da música. Então eu me frustrei um pouquinho nessa área do Ministério da Música, por não ter conseguido me desenvolver. Eu lembro-me que o saudoso pastor Manuel, uma vez ele chegou para mim e ele fez uma brincadeira de forma que eu considero que foi verdade, em forma de conselho. Ele falou assim: Eduardo, vou te dar uma dica. Estuda a Bíblia. Eu acho que a música não é o teu chamado. Não é o teu chamado, não. Estuda a Bíblia. E aquela brincadeira dele, em forma, porque o pastor Manuel era músico, e um excelente músico, aquela brincadeira dele acendeu algo dentro de mim. Eu falei, olha, apesar que dar a Bíblia, ser um líder, um pastor, um pregador, também requer muito estudo e muito preparo. Só que foi algo que eu comecei a olhar de uma forma diferente. Ardeu dentro do meu coração esse chamado. Tanto que, com 17 anos de idade, eu assumi a primeira classe da escola dominical, a classe dos juniores. E foi ali, nesse momento, em que eu comecei a entender o meu chamado. A irmã Esli Paluz, ela era professora da classe de juniores e ela precisava de um auxiliar. E com 17 anos ela me chamou para auxiliar nas aulas. E foi através dessas aulas que eu dava para os jovens que eu comecei a entender como ensinar, como orientar, como transmitir a palavra de Deus. Por quê? Porque era de uma forma simples, porque era para crianças, juniores. Na época era de 8 a 10 anos. Então era simples explicar para ele aquilo. Então eu estudava, preparava, e ali cada dia mais essa chama do ministério, do ensino, da palavra, foi crescendo dentro. Isso é legal você comentar, porque para as pessoas verem como que quando é o chamado, as coisas fluem melhor, né? Porque às vezes eu vejo pessoas que ficam e... o Daniel tá trazendo uma água aqui para o nosso convidado. Eu esqueci, uma água para mim também. Obrigada. Como muitas pessoas, às vezes acabam que não é o chamado da pessoa e às vezes a pessoa acaba insistindo, e daí se torna desgastante. Como você falou, acaba se tornando frustrante, porque ainda não entendeu qual é o verdadeiro chamado, né? E quando você diz ali que depois que você foi para a sala, né, lecionar sobre como as coisas fluíram melhor, eu acho que isso é um dos sinais para quem está tentando descobrir aonde o Senhor chamou, né? Digamos assim. E realmente, se não está dando certo, se você está se frustrando, se está difícil esse processo, talvez você não esteja no caminho certo. E às vezes a gente fica tão fixado em algo, né? Talvez se você tivesse fixado ali, tocar aquele instrumento, talvez não teria fluído e você estaria patinando ali na... Claro, com dedicação você ia melhorar,
mas às vezes iria sair do plano real que era que Deus tinha na tua O Deus, ele, dentro da obra dele, ele vai sempre precisar de pessoas em todas as áreas. Então, para umas, Deus chama para algumas coisas. Para outros, Deus chama para outras coisas. E isso, claro, está ligado muito do nosso propósito, da nossa criação, daquilo que Deus nos criou. E assim, como você disse, o jovem, o adolescente hoje, ele tem que estar envolvido em todas as áreas da igreja. Na área da música, na área do teatro, na área do louvor, na área do ensino. Ele tem que buscar esse envolvimento. Porém, ele tem que sempre buscar no Senhor aquilo que arde mais o seu coração. Aquilo que, aos olhos dele, dentro de um culto, eu costumo sempre dizer para os jovens, para os adultos, dentro de um culto, o que dentro de um culto te arde o coração? No momento da orquestra, no momento do louvor, é ver a regente do coral reger o coral, porque às vezes nós temos chamado para regência, né, de um grupo. Nossa, eu acho tão lindo, irmão, a regente do grupo de jovens, chamado para você nessa área. Eu sou apaixonado pelo momento da palavra. Eu acho lindo como aquele irmão consegue pegar um texto bíblico, trazer uma palavra tão maravilhosa, trazer tanto ensino. Deus tem um chamado na área do ensino. Então, são os dons do Senhor, né? Que Deus vai... os dons, e não que isso também não dispõe de dedicação, né? Igual você falou. Tudo a palavra também é difícil, é trabalhoso, requer tempo, requer dedicação. Mas quando é de Deus, a coisa se torna. Em todas as áreas da nossa vida. Não Exato. só no ministério. Tudo que você se dedica, você se compromete a fazer, você investe, coloca como uma prioridade, vai se tornar algo muito grande na sua vida. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Sim, então, exato. Tudo aquilo que você coloca como objetivo para a sua vida, você consegue. Sou um incentivador das pessoas sonharem e buscarem aquilo. Mas falando de ministério, como você disse, de qualquer área da igreja, se você quer fazer com excelência, vai requerer muita dedicação. Verdade. E aí você continuou dando aula na escola dominical e as coisas foram fluindo. E daí? Eu sei que você foi líder de jovens. Quando que isso surgiu? Como que foi isso? Então, falando um pouquinho antes dessa etapa da liderança dos jovens, bom também há um período que foi assim. Era um período que eu sempre fui um jovem muito educado. Eu sempre fui muito respeitoso com todas as pessoas. Mas quando eu disse para vocês que eu fui muito apaixonado por estudar, também nunca fui muito assim de seguir regra. Eu sempre fui aquele jovem que o líder falava assim, tem que ser assim. E eu queria saber por A mais B o porquê que tinha. Eu tinha vamos dizer assim, esse desvio na minha personalidade naquele momento. Então eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre fui muito teimoso. Então, e essas coisas acabaram me trazendo um prejuízo, né? Porque em algumas áreas ela acabou me entristecendo. E mesmo tendo esse chamado de Deus, mesmo tendo entregado recebido o batismo com o Espírito Santo, eu não cuidei. E eu deixei que o inimigo usasse essa minha, chama de rebeldia, né? Vamos colocar como rebeldia. Sim. Porque ainda hoje a gente vê muitas pessoas às vezes que são rebeldes. Quando eu digo rebeldia, um pouco rebelde com os pais, não gosta de ouvir conselho, quer ter explicação para tudo, não gosta de ouvir os líderes, quer ter explicação para tudo, quer questionar tudo, quer fazer as coisas do seu jeito. O pastor orienta, ele diz, não, eu penso diferente. Então, eu considero isso como uma rebeldia da idade, do jovem, tal, da imaturidade, vamos dizer assim. Gente, quando a gente vai crescendo, a idade vai entendendo que a vida não é assim. Infelizmente, por esses aspectos, eu fiquei 3 anos fora da igreja. Um período fora da igreja. Então, foi um período que... Com quantos anos? 3 anos. Mas você tinha quantos anos eu ali? Tinha 17 anos. 17 anos. Tá. Eu saí da igreja, eu fiquei por 3 anos afastado. Eu digo para você, eu tenho 42 anos.
foram os 3 anos da minha vida que, se eu pudesse, eu apagaria. Por quê? Eu me envolvi em coisas que eram erradas? Não, não vou dizer isso. Eu sempre tive o temor de Deus, mesmo fora da igreja, eu sempre tive o temor de Deus. Mas eu acho que foi um período que eu tive longe de Deus. Como teria sido benéfico para a minha vida, ter terminado a minha juventude na presença de Deus. Mas assim, a chama sempre ardeu. O chamado, né? Então, às vezes, a gente pisava em algum lugar e é como aquele louvor diz, né? Quem já pisou no Santos dos Santos, né? Em outro lugar não consegue. Então, foi 3 anos que eu tentei me encaixar em tantos lugares. Tentei me encaixar em tantas coisas diferentes, em tantas tribos, grupos. Eu não conseguia me encontrar naqueles lugares. Então, Eloana, falando desse momento assim, para os jovens, às vezes a gente está buscando, a gente tem dentro da igreja tudo o que a gente precisa. E a gente quer buscar alguma coisa lá fora para a gente se identificar ou se enquadrar. E por isso que eu digo que foram os 3 anos que eu queria pagar. Isso não por nada grave que eu cometi, mas porque eu não consegui me enquadrar em lugar nenhum. A chama de Deus, da minha chamada, do propósito que Deus tinha na minha vida, da saudade da presença de Deus, da saudade dos era muito forte. Mas eu era rebeldoso, então eu não queria dar o braço a torcer. E no ano de 2020, meu pai foi pastorear a igreja no estado do Rio de Janeiro. E no final de ano eu fui visitar ele lá. E lá eu voltei para Jesus. Surpreendentemente, eu vou dizer para vocês assim, foi uma coisa que eu fui para passar um período de 1 semana e fiquei 8 meses. Nossa! Porque quando eu voltei para Jesus lá, eu falei assim para minha mãe, eu não posso voltar para aquele lugar aonde eu sei que se eu voltar para lá eu não vou permanecer. Eu não vou, porque lá eu tenho amigos, lá eu tenho influências negativas, lá eu tenho tanta coisa. Então eu saí do emprego na época que eu tinha aqui, eu larguei tudo que eu tinha aqui na época para poder ficar junto com os meus pais lá, para poder me firmar na igreja. Nossa. E foi no ano de 2020 que eu retornei para a igreja. Retornei lá na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Fiquei 8 meses lá e depois retornei. Quando eu retornei para Curitiba, alguns meses depois eu já voltei a congregar no SIC novamente. E meu pai também retornou, a minha mãe retornaram. Então a minha família retornou para Curitiba também, todos para a igreja do SIC nesse período. Interessante você dizer isso, como esse teu processo de volta gerou muitas renúncias, né? Ao ponto de você não voltar para cá sabendo que você tinha que ter aquele tempo de retorno, de buscar a presença de Deus, de se afastar realmente, porque é algo que a gente sempre aconselha, assim, né? Quando o jovem está fraco, ou o jovem sai e volta, tem retorno, ele tem aquele momento mesmo de renúncia e de saber escolher, de saber não parar de flertar com o errado, porque a carne, né, sempre acaba gritando mais, então acabar flertando com isso e realmente renunciar, e às vezes tem que ser duras escolhas, né, a ponto de você até sair do serviço pra exatamente. calar. A gente, como eu disse, às vezes a gente toma alguns caminhos que nos permite. Deus ele não quer, mas ele permite que a gente tome esses caminhos. E a gente sofre muito. São sementes. A gente tem que cuidar muito, porque aquela semente que a gente plantar, depois a gente vai ter que... Então, esse período que eu vivi fora da igreja, eu plantei algumas sementes. Depois eu tive que pagar o preço. Só que quando você decide, como a gente estava falando, como tudo na vida, quando você passa por um processo de decisão, você vai entregar verdadeiramente a tua vida para Deus. E você vai colocar a sua vida totalmente nas mãos de Deus. E faz isso, tudo muda. E desde 2020, isso já fazem 23 anos, eu nunca mais me... E a minha vida foi transformada de uma forma, nesses 23 anos, Eloana,
E eu vou dizer para você, assim, eu jamais imaginei que eu ia alcançar as coisas que eu alcancei nas áreas da minha vida. Mas é porque lá atrás, como você disse, eu decidi, eu abri mão de tudo para dizer, Deus, integralmente. Ah, mas Eduardo, você sempre vai ser rebelde. Não, Deus vai mudar meu coração. Ah, Eduardo, mas você não vai vencer nessa área porque você não gosta dos estudos. Eu vou voltar a estudar. Eu vou. E assim eu fui fazendo tudo o que precisava ser feito para que eu alcançasse os meus objetivos, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida ministerial. Eu sempre abri mão e fiz da melhor forma, independente da situação. Não existe essa de eu nasci desse jeito e acabou. Quando você se entrega para Deus, ele e não tem mais aquela, se eu não estou feliz, se a luta veio, se eu estou na prova, se eu estou no deserto, eu vou dar uma voltinha ali fora. Uma vez que você entrega verdadeiramente, independente da circunstância, você tem que contar e ficar na presença. Nossa, que legal. E aí você voltou para o SIC, como que foi essa volta? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Ainda nessa época eu voltei, ainda eu era solteiro, e daí que vem a parte bonita do processo, né? Aí que vem a parte bonita do processo, porque no ano de 1995, quando eu tinha 15 anos, eu e a minha esposa, Mary, nós tínhamos namorado durante um ano. Mas por algumas circunstâncias, a gente acabou, o namoro não acabou avançando, né? Então, só que sempre ficou aquele sentimento, né? Aquele amor, aquele carinho de ambas as partes. Só que, como eu disse, a minha vida tomou um outro rumo, a dela também. Eu acabei me afastando, saindo da igreja, ela não, continuou na igreja. Eu fiquei fora, a gente ficou alguns anos sem se ver, eu fui morar em Campos. Só que quando eu volto para Curitiba, volto para o SIC, eu reencontro ela. E aquele coração queria sair para fora da boca. Já bateu forte, já. Bateu forte, a gente voltou a conversar nessa época. E, consequentemente, voltou a namorar. E durante o prazo de um ano ali, a gente namorou, noivou e casou. E graças a Deus, até hoje, a gente tem formado uma família aí na presença de Deus. Sim, uma família linda. Só um parênteses, quem estava no Conectados lá na chácara, com as meninas, sabe de mais detalhes dessa história que a Mary compartilhou com a gente lá, com as meninas, e foi bem legal. Mas realmente, eles fazem uma família linda. Quem conhece, quem é da nossa igreja, é a Mary, sempre acompanhando o Eduardo, uma bênção de Deus, realmente um casal abençoado, toca na orquestra. A Maria e o Dudu também tocam na orquestra. O Dudu está com 16. 17, né? Dudu com 16 e a Maria com 6 agora. Tem 6 anos de ontem. Então, assim, eu não tenho como deixar de colocar e de lembrar desse momento, né? Porque eu costumo, assim, falar sobre alguns pontos de inflexão da minha vida. E foram momentos-chave em que realmente virou, né? Um ciclo. Um deles foi quando eu decidi verdadeiramente colocar minha vida nas mãos de Deus, que foi quando eu voltei para cá. Né? Por não ter o entendimento correto de algumas coisas, eu cometi alguns erros que me levaram a sair da igreja. Mas quando eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus e decidi firmemente seguir esse propósito, começou tudo a mudar, inclusive o meu relacionamento. E Deus foi lá no relacionamento da adolescência, resgatou esse relacionamento, né? Porque Deus tinha um propósito com isso, Deus tinha um propósito no nosso casamento, Deus tinha um propósito na nossa família. Então Deus começou a restituir e reconstruir tudo que eu estava colocando fora. E Deus, né? O meu casamento então foi outro momento de um ciclo que mudou, de um momento que mudou, porque a gente casou e logo que a gente casou, uma semana depois, né? Eu casei, eu fui convidado a ser indicado, né, ou melhor dizendo. Aí eu digo para você que nesse momento, em toda a minha adolescência, existiu um personagem, alguém que Deus colocou, daí falar dele também, não tem como não falar, mas falar dele para mim eu tenho que segurar bastante a emoção, porque Deus colocou uma pessoa na minha vida e foi o meu alicerce, foi a pessoa e dos meus pais. Essa pessoa foi a pessoa que eu
mais incrível que eu conheci na minha vida e que Deus colocou foi o pastor Vilmar. Né? Então, na minha adolescência, ele era aquela pessoa que lá na adolescência, quando batia as minhas rebeldias, era ele que me abraçava, ele tudo, era ele que me aconselhava. O meu próprio pai dizia, Vilmar, né, porque não era nem pastor, vai bater um papo com o Eduardo, porque... Então eu digo assim, gente, vocês também, vocês precisam encontrar o seu líder, num pastor, num amigo, alguém que vocês confiem e ter como conselheiro. O pastor Vilmar, ele foi responsável por muita coisa na minha vida dado certo. Entende? Então, como eu estava dizendo, logo que eu casei, ele fez a minha indicação. Ele na época era presbítero, e ele fez a minha indicação a cooperador da igreja. E ele era líder, ele era presbítero e líder dos jovens na época. Ele era o líder dos jovens. E ele me convidou para assumir o cargo de... Era a pessoa que, por exemplo, ele falou, você vai contar quantos jovens vai ter no culto. Tipo um secretário. Um secretário, mas eu tinha que apresentar os dados da juventude para ele. Olha, legal. Né? A visão dele na época. De quantos jovens participavam do culto, quantos cantaram no conjunto. Fazia esse trabalho, documentava esses números para ele. Foi ali que a primeira vez que eu tive contato com a liderança dos jovens. Então, foram duas indicações logo que eu casei. Uma para operador da igreja e a outra para trabalhar com ele juntamente nos jovens. E esse trabalho com ele durou 1 ano. Depois de 1 ano, ele me convidou para ser segundo dele na mocidade. E mais alguns meses depois, ele, por uma necessidade do ministério, né, para trabalhar em outras áreas, ele acabou saindo da liderança e eu assumi os jovens. Então, em questão de 1 ano e pouquinho, eu, logo depois que casei, era cooperador da igreja e líder da juventude. Quantos anos tinha? Nessa época eu tinha 22 anos. Nossa, novo. 22 anos. Legal. E daí, então, a sua maior influência com certeza foi... Ele foi e continua sendo a minha maior referência, né? Como ser humano, como pastor, como líder, como qualquer coisa. Como eu sempre falo, né? É os pais, né? Meus pais são referência. Meu pai e a minha mãe são referência, mas depois deles, sempre foi o pastor Vilmar minha maior referência. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho. Com certeza, aprendemos muito. E aí foram quantos anos trabalhando com jovens? Assim. Com os jovens do SIC aqui, foram ao todo, eu liderei jovens por 15 anos consecutivamente. 15 anos? 15 anos liderando jovens. Porque eu fiquei 13 anos liderando jovens no SIC. O primeiro ano não era líder, né, mas eu já trabalhava com eles. Sim, já estava na liderança conta ali. O primeiro ano, depois mais 12 anos como líder. Depois eu fiquei mais 2 anos quando eu me transferi para o período, que eu fui morar na cidade fazendo grande. Eu liderei mais 2 anos jovens lá na cidade. Então, somando tudo, deu 15 anos trabalhando com jovens. Que desafiador. Tem muita história para contar, né? Bastante. Eu imagino. Esses 15 anos ali. Só que, Elô, eu falo para você assim, esses 15 anos não eram os jovens que precisavam de mim, era eu que precisava deles. Porque quantos momentos difíceis, quantas dificuldades, quantas lutas, que às vezes não, a gente superou, eu, a Mary, nossa família, porque a gente tinha um compromisso, uma responsabilidade diante de Deus com aquela. Então eu sempre fui daquele líder que eu dizia assim, eu tenho que estar bem para que eles estejam bem. Eu tenho que estar de pé para que eles estejam bem. Não posso deixar que as minhas lutas, as minhas adversidades venham fazer com que algum jovem venha perecer nesses 15 anos com isso. Então isso foi o que me deu muita força. O que nos fortalece. A gente já conversou a respeito a nós da mesma forma. É o que a gente nos faz buscar mais, viver mais aquilo intensamente também é o que nos faz bem, que nos fortalece também. Da mesma forma como a gente ama trabalhar com eles, Deus coloca esse amor no nosso
e as coisas vão... Mas a gente precisa mais do que eles. E assim Concordo. é a obra de Deus. Assim eu vejo a obra de Deus. São ciclos, às vezes você lidera um departamento, outro, mas pode ver, as pessoas que estão envolvidas com a obra de Deus, elas não são imunes a problemas. Não são imunes às adversidades. Mas pode ver que as pessoas que são envolvidas e comprometidas com a obra de Deus, você sempre vai ver ela na igreja. Você sempre vai ver ela vencendo. Você vai ver sempre ela passando, mas vencendo. Então, o envolvimento com a obra de Deus, seja na área do líder, ou na área do quem coopera, o grupo, quem está envolvido cantando, quem está envolvido tocando, quem está envolvido organizando, sempre vai ser um diferencial para te fortalecer. Sim. Pra te fortalecer. E é bom a gente tocar nisso também, que não existem super-heróis. Às vezes a gente, nós passamos por dificuldades como qualquer outra pessoa. A diferença é que geralmente a gente guarda a nossa dificuldade para cuidar dos outros, amar os outros, para ajudar as outras pessoas. Mas também nós passamos. Então a vida com Cristo não é perfeita, mas Ele está conosco em todo. Ele é perfeito. Ele é perfeito. E é por isso que a gente vence todas as adversidades. E aí foram 15 anos trabalhando com... E quando que veio agora essa transição? Quando que você entendeu que, na verdade, tinha mudado o foco? Eu estava te levando para trabalhar em outro cargo, né, digamos assim, em outro ministério ali da igreja, e deixar de trabalhar com jovens. Quando você entendeu isso? Então, assim, também foi um outro momento de inflexão, um processo, né, que aconteceu. Assim, quando você trabalha com jovens, você sempre está envolvido na vida deles. Sim. Você está envolvido no dia a dia deles. E, assim, são fases, são ciclos. Eu praticamente peguei para trabalhar com uma faixa etária que estava saindo da juventude. Ao mesmo tempo, tinha uma faixa etária que estava entrando na adolescência e outra faixa etária que estava no meio desse processo. Então, você imagina, 12 anos no SIC, com essa faixa. Então, assim, houve essa mudança. E a gente acompanhou... Você pegou a fase toda. Isso, exatamente. Alguns estavam casando. Outros eram adolescentes que 12 anos depois, quando a gente entregou o trabalho, esses estavam casando. Né? Então, a gente, como líder, a gente, paralelamente junto com as famílias, a gente acompanhou ali 2 ciclos de jovens todo dia, toda semana, a cada retiro, a cada congresso, a cada ensaio, né? Então, assim, você me perguntou em que momento foi que mudou o foco de jovens para a família. Foi por causa disso. Porque trabalhando com jovens, a gente começou a entender que ele era desse jeito, porque pensava desse jeito, quais eram as dificuldades da família, dos pais, né? Hoje eu sou um pai de um adolescente de 16 anos, mas na época eu não tinha essa experiência como pai, tinha uma experiência como líder. Então a minha visão de líder, vendo os jovens lidarem com seus pais e os problemas que eles tinham, as dificuldades que eles tinham, me despertou e me acendeu uma chama que assim, peraí, criança, ela nasce 0 quilômetro. Criança vai crescendo, vai se desenvolvendo e os valores, os princípios, eles não têm como adquirir se não for dos pais. Então, aí caiu uma ficha para mim. Eu falei assim, esse jovem está dando problema, esse jovem está nessa situação, esse jovem está assim, porque existe negligência ou falta de conhecimento ou alguma coisa dos pais. Então, alguém precisa ajudar esses pais. Foi na raiz do problema. Isso. Alguém precisa ajudar esses pais. Como que a gente ajuda? Preparando, orientando, trazendo estudo bíblico a respeito de família. E essa chama começou a arder muito no nosso coração. E assim, vou te dar um exemplo de algo que aconteceu na época e você vai entender bem. Nós tínhamos uma jovem e ela estava com uma dificuldade com
a mãe. Elas não estavam se entendendo. E a gente vinha fazendo um aconselhamento com a jovem. Nós não trabalhávamos com os pais, trabalhávamos com os jovens. E a gente veio fazendo um aconselhamento com estas jovens, a ponto de quebrar aquela barreira. Mary conseguiu quebrar aquela barreira e fazer com que ela fosse buscar a mãe dela para conversar e abrir o coração. Olha. Então, assim, a Mary conseguiu, através da palavra, tal, tudo, levar essa jovem, e essa jovem chegou para sua mãe e falou bem assim: mãe, te amo, me perdoe por tudo que eu fiz, eu quero começar um relacionamento novo com a senhora. E foi falando. Quando a filha terminou de falar, a mãe respondeu assim: tá, agora me diz o que você quer. Nossa. Para falar tudo isso, você só deve estar querendo alguma coisa ou ter aprontado alguma coisa. Nossa. Ou seja, infelizmente, essa mãe também ela não tem culpa, porque ela tem a culpa de não ter um preparo devido. Então, sim, foi por isso que a gente falou assim: gente, é o momento de a gente deixar esse espaço para novos líderes, cuidar desses jovens, e a chama de cuidar das famílias, de orientar essas famílias para que isso não aconteça. E aí me vem, Luana, o que é uma igreja trabalhar em unidade. Eu, como líder de família, trabalhando com os pais, e os líderes de jovens, de adolescentes, trabalhando com os adolescentes em unidade, todos falando a mesma língua, o resultado vai ser maior. Né? O propósito dessa liderança é trabalhar com o mesmo sentido, com o mesmo diálogo, em conjunto com as minhas ideias. Olha, eu estou aconselhando um jovem que está com problema com a família. Vamos lá, nós trabalhamos com família, trabalhar com os pais. E aí a família só tem a ganhar, todos só tem a ser abençoados. Não tem como dar errado, né? Não. Então foi aí que virou a chave. A chama ardeu. E aí, claro, né? Vamos trabalhar com pais? Precisamos se preparar. Então foi um período ali que eu e a Mary, investimos em cursos na área da família, a gente foi fazer os nossos cursos como alunos, depois, para melhorar primeiro a nossa classe. Qual curso que você... Na época, a Igreja Assembleia de Deus, ela trabalhava com uma grade da universidade. Então a gente fez toda a grade da família, desde se preparando para a chegada do seu bebê, né? O curso para pais de adolescentes, o GFI, que era a Educação de Filhos da Maneira de Deus, o MMI, que era o curso Casados para Sempre. Hoje, a nossa igreja, Assembleia de Deus, ela tem todos esses cursos, mas ela não precisa mais trabalhar com a plataforma da família, porque ela criou sua própria plataforma. Hoje nós temos curso em todas essas áreas, e hoje, nós dentro da nossa igreja, a gente tem turmas no Plenitude do Matrimônio e Plenitude da Idade. Então a gente trabalha com pais de crianças, jovens e adolescentes e trabalha com os casamentos. Então, para iniciar, já vamos aproveitar e fazer aqui a propaganda do curso. O som tá ok? A imagem? O pessoal tá comentando isso? Tá tudo ok? Tem previsão para o curso? Tem. Estamos iniciando uma turma na próxima quinta-feira. Então já não tem mais vaga. Tem uma vaga. Temos uma vaga, curso de matrimônio. Plenitude do Matrimônio. Plenitude do Matrimônio. É eu e a irmã Mary que nós somos os professores desse curso. Então vocês podem ver, né, que eles fizeram toda a grade do curso. Então eles vão poder te ajudar aí, não só, né, ali na Plenitude do Matrimônio, mas agregar em tudo. Eu e o Daniel, a gente fez o curso e eu só tenho a dizer boas coisas do curso, que realmente o Senhor agiu aí, né, na nossa casa, na nossa família, através desse curso. Não é apenas, eu falei lá também para as meninas casadas, não é apenas uma apostila. Não, na verdade é Deus, eles transmitem, sabe? É Deus agindo através daquelas matérias. É algo lindo, o agir do Espírito através disso. E realmente, é o que eu falei, as pessoas brigar para conseguir vaga. Não brigar, né, que nós estamos na igreja. Mas tem 2 perguntas já? Então, podemos abrir para as perguntas? Então, só vamos finalizar. Quem quiser participar aí do curso, pode entrar em contato com o Eduardo ou com a Mary, que ainda tem uma vaga para o casal. E é só casal casado. Então, pode ser casais que, no caso, né, estão em processo aí
moram junto, Tá. que também tem a sua vida conjugal. Porque às vezes tem alguns casais, né? Às vezes na igreja ou até fora da igreja, não precisa necessariamente ser evangélico, frequentar alguma igreja, pode ser indicação de um familiar, de um amigo. Ou seja, se a pessoa tem um relacionamento conjugal com outra pessoa, pode fazer. Claro que o curso vai orientar todas essas áreas, né? Sim, mas pode fazer pode sim. fazer. Então. E pode passar as perguntas, então? Sim, vai sim. Olha lá, quem que fez a pergunta? Temos um comentário da Valda. Assim, Peter Eduardo, uma vez. Temos também uma pergunta. Qual o sonho? Olha, que pergunta do Rodrigo Santana. Qual o sonho? Qual Vamos o ouvir sonho, então. né? Dizer assim que eu vou ter um sonho para realizar na igreja, eu tenho um sonho de que o meu ministério possa avançar, né, crescer, e quem me conhece sabe que o meu objetivo sempre, o propósito, foi ser usado nas mãos de Deus para abençoar a vida. Então, assim, o meu sonho, o meu projeto é ver cada vez mais pessoas impactadas e transformadas de alguma forma. Agora, coisa mais gratificante que a gente pode receber como um ser humano é você receber ali uma palavra de um jovem que hoje te encontra e diz assim: nossa, irmão Eduardo, irmã Mary, vocês foram bênção na minha vida como eu lembro dos seus ensinamentos, eu lembro das suas orientações, né? Isso é maravilhoso. Hoje, que nem você mesmo acabou de testemunhar o impacto que o curso de casais trouxe na vida de vocês, no casamento de vocês. Ouvir vocês dizendo, sabendo dos processos que vocês passaram e como o casamento, a família de vocês foi abençoada por isso, é muito gratificante e assim, nos dá mais estímulo de avançar. Então, Rodrigo, respondendo você, eu não tenho um grande sonho, eu tenho um grande objetivo, que é impactar o maior número de vidas possível através da palavra de Deus. Esse é o meu maior objetivo da minha vida e é por isso que todo dia eu peço força para Deus e que as lutas não venham me sucumbir e eu não venha parar diante do propósito da minha vida, que é fazer diferença na vida das pessoas. Próxima pergunta. Acabou as perguntas? Então, quem tiver mais perguntas, vai mandando que nós vamos aqui. E aí, trabalhando com o departamento da família, né? Você ficou lá na fazenda, se não me engano, né, Eduardo? Aí você veio para o SIC, aí ficou um período e depois assumiu o departamento da família. Isso. E aí, logo depois de quanto tempo você foi chamado para auxiliar ali? Então, eu já estava trabalhando, infelizmente, assim, a gente assumiu o departamento da família no SIC, como você disse. Nós iniciamos o nosso ministério, um trabalho de famílias, lá na cidade de Fazenda Rio Grande, né? Porque nós congregamos um período de aproximadamente quase 4 anos lá. Então, lá, logo que nós saímos, entregamos os jovens, nós entregamos para assumir e começar um trabalho de família lá na época. A igreja não tinha esse departamento lá. Então a gente teve que reestruturar todo o departamento de família lá. E assim, foi muito bom esse período de 2 anos lá. Uma igreja abençoada em que a gente tem um carinho muito grande até hoje. Mas quando a gente retornou para o SIC, período depois, a gente também assumiu o departamento de família no SIC. Porém, foi bem no início da pandemia. Então a igreja fechou, você não tinha como trabalhar, não tinha como desenvolver, não tinha como fazer nem um encontro sequer de um jantar para casais. Então a gente ficou ali praticamente 2 anos sem conseguir realizar nenhuma atividade. Porém a gente voltou a se preparar nos bastidores para o retorno da igreja, né? E assim, a tua pergunta foi: hoje eu estou servindo a Deus ali como pastor auxiliar.
do pastor Valdecir e do pastor Luiz. Por que eu sempre falo que eu sou um pastor auxiliar do pastor Valdecir e do pastor Luiz? Porque eu considero, para mim, desde o momento que eu recebi o convite, e eu já falei isso até para a própria igreja, o pastor titular da igreja é o Valdecir. Ele é o pastor da igreja, indicado pelo nosso pastor presidente. Ele é o pastor titular da igreja. E auxiliado pelo co-pastor Osias. Então, são 2 pastores que é a igreja. Porém, eu recebi um convite para auxiliar os pastores. Então, às vezes, eu sinto muito carinho da igreja quando a igreja me chama de pastor também. E é muito gratificante. Uma igreja que eu cresci, né? Sim, e me desenvolvi, imagino. hoje ser pastor auxiliar. Mas eu considero o meu cargo como um auxiliar dos 2. O pastor não pode estar ali, não pode dirigir um culto dirigindo. Como aconteceu no último domingo agora. O pastor Osias estava pregando fora. O pastor Valdecir voltando de viagem. Fui pregar. Então eu estou ali para isso. Sim. Eu estou ali para suprir a necessidade que os 2 precisam, né? Então, é assim que eu vejo o meu cargo, auxiliando, como pastor auxiliar dos 2, servindo a igreja. Porém, esse convite, ele veio num momento que, vou dizer para você assim, foi uma coisa muito difícil, foi num momento de muita dor, de muita tristeza, porque eu falei aqui do pastor Vilmar. O pastor Vilmar, ele era o co-pastor da igreja, era o pastor Valdecir e o pastor Vilmar o co-pastor. Porém, eu vi o pastor Vilmar vir a falecer naquele período do Covid, né? E imediatamente o pastor Valdecir convidou o pastor Osias para assumir a função de co-pastor no lugar do pastor Vilmar, para auxiliar ali na igreja, e também veio a me convidar a ser auxiliar dos 2. Então, foi um movimento que, na minha opinião, eu não queria que tivesse acontecido, porque foi devido ao falecimento do pastor Vilmar que o pastor Valdecir veio a tomar essa decisão de fazer esse movimento. O pastor Osias era o pastor imediato, ele já era auxiliar dos pastores ali, do pastor Valdecir. Então era o primeiro a imediato, mas foi uma honra muito grande, porque a gente sabe dos grandes obreiros que nós temos na nossa igreja. Sim. Nossos evangelistas, nossos presbíteros. Então, para mim foi uma grande honra. E eu digo para você, no primeiro momento, eu titubeei em não aceitar a função. Mas na conversa que eu tive com o pastor o Valdecir, quando me surgiu o convite, ele me posicionou que foi Deus que tinha orientado ele a fazer o convite. E nós conhecemos o pastor Valdecir e sabemos o homem de Deus que ele é. E que ele não brinca com essas coisas e ele não faz nada fora da direção. Então, eu não tive não titubeei em nenhum momento mais em aceitar o convite. Com certeza. A minha dúvida no momento era se eu tinha condições, né? Se eu tinha preparo para aquilo diante de tantos obreiros que eu considero de tão grande respeito que eu tenho ali na congregação, e tão preparado também para o cargo. Mas como o pastor Valdecir falou, foi Deus que mostrou para ele, então eu falei, se Deus mostrou para o pastor, eu só obedeço. É melhor obedecer, né? Depois dessa. Obedecer. E a gente está ali já trabalhando já há mais de 2 anos por Valdecir e pastor Osias, e tem sido uma bênção, né? Esse trabalho, essa unidade que a gente tem ali feito, um ajudando o outro, para da igreja, da obra de Deus. É como eu falei na pergunta. Se eu puder abençoar uma vida, se eu puder servir de bênção para a igreja, eu vou estar ali. Às vezes é cansativo. Às vezes, diante do trabalho, dos compromissos, das viagens que a gente tem, segunda, quarta. Hoje nós estamos com a seguinte demanda: segunda, culto de oração, né? Quarta-feira, culto de ensino. Quinta-feira, casais. Sexta-feira e terça-feira, normalmente a gente está em aconselhamento de casais. Sábados, cultos de departamento. A gente não para. 7 dias da semana. 7 dias da semana, todo dia. Quando a gente tem uma folga, a gente fica até meio perdido, né? Uma folga à noite, não sabe nem o que fazer. Mas é como eu falei ali na resposta do Rodrigo, a gente está para servir a obra, servir o reino, e é gratificante. Sim. Nossa, que bonito que foi ouvir hoje desde a promessa, né? Lá quando você
tinha 12 anos, e hoje você ali como auxiliar da igreja tem E assim, Elô, eu acho que, claro, você aqui talvez não tenha percebido algo que é mais incrível do que tudo isso. Aonde foi que eu recebi a promessa de que um dia Deus ia me levantar como um pastor? na campanha da Vila Rigoni, como quero pastor. E através da vida de quem eu recebi o convite para se tornar pastor auxiliar? Nossa, é verdade. Quase o quê? 92 para 2001, vamos dizer, são quantos anos são? Não sei, peraí, vamos fazer o cálculo. Alguém faz o cálculo aí pra 2002, 2022, são 19 anos, não mais, né? Peraí, vamos fazer o cálculo. Alguém na live faz o cálculo, por favor. 2021. Eu fiquei nervoso agora aqui. 29? 29 anos. Ah, capaz. É. 29 anos. Isso é uma coisa que um dia eu estava em casa pensando e eu lembrei que Deus um dia tinha usado aquela irmã na igreja de Vila Rigoni e tinha falado, pela primeira vez, Deus tinha usado alguém para dizer que um dia Deus ia me chamar para o ministério de pastorado. 29 anos depois, eu nunca... o meu pai tinha uma amizade com o pastor Vanessa. Eles eram pastores de ministério. Depois daquilo, eu nunca mais tinha me encontrado com o pastor Vanessa até eu retornar para o sítio. E depois aconteceu tudo o que aconteceu e o convite veio pelas mãos dele. Incrível tudo isso. Como Deus trabalhou nesses anos todos. Ele estava lá no momento que ele a promessa foi. A promessa que eu recebi, liberada. A promessa estava na igreja de Vila Rigoni naquele dia, 29 anos depois. Um dia eu cheguei para ele e falei assim: o senhor lembra disso? Ele falou: não lembra. A gente é pastor de igreja, tanta gente, tantas pessoas. Eu não lembro. Aí eu contei, eu relatei para ele. E ele falou: meu Deus, irmão Eduardo, que coisa linda. Tantos anos depois, hoje você é pastor, meu pastor auxiliar, indicado por mim, estava presente naquele dia. Aquilo ali eu falei, gente, se isso aqui não é trabalhar de Deus e comprovação dele, eu não sei o que pode ser. Né? E claro, ainda tem muito Deus a realizar na minha vida, né? Eu creio que talvez, se Deus permitir, um dia eu também possa ser um pastor titular de uma congregação. Então, não é o sentimento que nos move, o cargo, mas a gente sabe que ainda Deus tem coisas a cumprir na minha vida. Né? Mas a promessa se iniciou, chegou a se cumprir nesse momento. Né? Exatamente. E é o que você falou agora a respeito do cargo, é algo que eu tenho visto em todas as pessoas que sentam aqui, a gente conversa, e até veio a calhar esse nome, né? Apaixonados pelo reino. Que a gente vê realmente a paixão nos olhos dos convidados. E que já não se trata mais de cargo, de uma posição, de estar ali, mas se trata de tanta paixão pelo reino, de servir mesmo, de fazer a obra de Deus, igual você falou, de ser usado para abençoar pessoas, dependente de onde você estava ali, né? Desde ali do departamento dos jovens e depois agora da família, e ali auxiliando o pastor, o desejo de servir. Eu acho que isso é o mais importante. Então, quem almeja, né, ser usado por Deus, quem almeja algo do Senhor, eu sei que jovens sonhos, adolescentes têm sonhos, né? A gente conversou aqui. Mas que o desejo maior do nosso coração seja servir a Deus, seja abençoar pessoas, aonde o Senhor nos direcionar. E essa conversa deu a entender que tudo fluiu naturalmente, né, Eduardo? Sim. Deus foi encaminhando a sua história a partir do momento que você entendeu ali qual era o teu chamado. Então, que a gente possa exercitar isso, né? Confiar no Senhor e deixar Ele nos direcionar aonde e em qual departamento servir, mas que a nossa paixão real não seja fixada a um cargo, mas que seja nisso, ao servir o Senhor com todo o coração. E aí, eu tenho algumas perguntas aqui para a gente finalizar. Eu queria que você olhasse para essa câmera e você dissesse para os jovens qual o conselho que você tem. Um jovem que tem o sonho de ser usado por Deus, mas ainda tem dúvida
qual é o ministério? O conselho que eu tenho para ele é, primeiramente, se envolver com a obra de Deus, se envolver com tudo que for possível, né? Então, assim, se você tem tempo para cantar, se envolva na área do louvor. Se você tem tempo para conseguir aprender uma música, se envolva na área da música. O ensino da palavra, às vezes você se acha, eu tenho 12 anos, 13 anos, 14 anos, nós temos o curso do Ensinai, né? A gente tem a Escola Bíblica Dominical, que é a melhor escola do mundo. Nós temos os cultos de ensino. Mas veja bem, é algo que eu estava falando para o meu filho esses dias. O Dudu, ele tem 16 anos, ele já toca na orquestra, e recentemente eu disse para ele assim, faça o Ensinai, filho, porque hoje com 16 anos, com 17, com 18, porque um obreiro hoje, não sei se você sabe, Elô, mas para você ser indicado a obreiro hoje, se você não tiver alguns critérios, e um deles é curso de teologia, você não pode seguir o ministério. Você não pode. Então, assim, foi o que eu falei para ele. Então, é o que eu digo para o jovem hoje. Você, rapaz, moça, moço, mas os rapazes, por exemplo, querem seguir o ministério, façam um curso de ensinar, aprendam a palavra de Deus. Esteja pronto, esteja né? Pronto. Quando surgir a oportunidade, não tenha medo. Hoje, eu prego. Se eu tiver um tempo de 1 hora ou mais para falar, eu vou pregar. Tem conteúdo, a gente se prepara para isso. Mas quando eu comecei a pregar, eu pregava 5 minutos. Nas consagrações, nas reuniões dos jovens, eu lia um texto e falava 3, 4, meia dúzia de palavras, tremia todo, parava. Mas eu comecei assim. Então, assim, invistam, façam, não tenham medo. Não liguem assim se alguém vai dizer assim, mas você não fala tão bem, isso, aquilo. Façam, porque é a paixão pelo reino, é a paixão pela obra. Se Deus colocou algo no coração de vocês, vão, se envolvam na igreja, não fiquem parados. Isso é o conselho que eu posso dar para os jovens, não ficarem parados, se envolverem em tudo que for possível, se envolver dentro da casa de Deus. O caminho, a sequência, vai poder dizer para ele o que é. E vamos dizer assim, irmão Eduardo, se um dia você for pastor de uma igreja, eu vou poder aconselhar os jovens? Eu vou poder aconselhar um professor de escola dominical? Eu vou poder aconselhar um cooperador? Eu fui cooperador, eu fui diácono, eu sou presbítero. Eu posso aconselhar várias coisas dentro da igreja porque eu passei por todos esses caminhos. Entende? Então é isso que eu estou dizendo. Área do louvor, não vou poder aconselhar. Música, não vou. Eu vou precisar de um auxílio. Mas a gente vai colhendo experiências que vai nos dando sustentação do ministério. Sim. Porque a gente vai se envolvendo. E quantos anos, né? Experiência te deu para hoje você exercer ali tudo isso, são pedras valiosas. Às vezes alguém chega e fala assim, irmão, eu preciso conversar sobre um assunto, mas aí a pessoa começa a falar, eu falo, eu já vivi isso, eu já passei por isso. E daí aí o Espírito Santo fala assim, lembra? Eu te dei essa experiência, era para poder aconselhar. Sim. Hoje, era para poder falar com essa pessoa hoje. Foi só por isso que você passou por aquilo, por essa alma. É assim que Deus trabalha. Deus nos dá experiência, nos dá estrutura para a gente poder abençoar a vida. Tudo Deus tem um propósito, né? Tudo. Até nas provações que Ele permite. Verdade. E, bom, aqui eu coloquei essa outra pergunta, em parte você já respondeu. O que você aprendeu em todos esses anos de ministério que possa compartilhar com os jovens? A princípio é isso, né? Sim, sim. É se desenvolver, é se envolver, é servir a Deus com alegria, ser bênção na igreja. E assim, algo que eu digo, repito aqui, nunca fique sozinho, nunca se isole, nunca ache que ninguém está preocupado com a gente, na idade que a gente está, às vezes, eu com 42 anos e depois de todas as experiências que eu tive, eu preciso procurar alguém para. Eu não sou super-herói, você acha que falou isso? Nós Sim. não somos super líderes, super pastores. A gente passa por dificuldades, a gente passa por lutas, a gente passa por tribulações. E se a gente não buscar ajuda, não buscar orientação, problema no casamento, buscar. Eu estou com problema, eu sou um jovem solteiro, eu estou com problema numa área,
busque ajuda. Vocês têm uma liderança que pode fazer isso por vocês. Vocês têm pastores que podem fazer isso. Ah, mas eu gosto de falar com o pastor Osias, conversa com o Osias. Sim. Ah, eu gosto de conversar com o presbítero Eduardo, conversa com o presbítero Eduardo. Eu gosto de conversar com o pastor Valdeci, conversa com o líder. A gente está ali à disposição, então nunca fique sozinho. Nunca se feche. Não espere chegar no final da linha para buscar ajuda. Esse é o grande problema. Aí, muitas das vezes, o processo de recuperação é bem mais doloroso. Eu tinha muito disso, acho que às vezes eu passava por situações ou problemas e eu queria guardar para mim, tentar resolver, engolir eles e não, vai dar tudo certo, vai passar. E Deus tem me ensinado que não, eu tenho pessoas ali para me ajudar, para aconselhar. Então, exatamente esse conselho é muito. Sempre tem alguém para te ajudar mesmo, para aconselhar. Eu tenho pessoas de confiança, eu sei que eu posso desabafar, posso chorar, posso conversar, e essas pessoas vão ter palavras edificantes para me ajudar. Também não é qualquer um, também não é para todo mundo, mas Deus sempre direciona alguém, né, para nos ajudar. E dentre todos esses anos que você trabalhou ali de jovens, da família, agora, já faz quantos anos que você está no departamento da família? Desde 2020. 2020. Foi quando começou a pandemia, né? Ali fora você trabalhou na família mais 2 anos, 5 anos, né? 5 anos de casamento da família. Isso. E durante todos esses anos, qual foi o maior desafio que você ministerialmente... O maior desafio que eu enfrentei ministerialmente, eu acho que dizer para você foi conseguir superar algo que eu vou dizer para você assim, posso explicar. Eu tenho às vezes assim uma dificuldade muito grande em poder transmitir aquilo que eu quero transmitir sem parecer que a minha vida é perfeita. O meu casamento, a minha família. Então, assim, eu acho que o inimigo ele usava muito isso, ele usa em alguns aspectos da vida comigo, de dizer assim, mas se você se envolver nessa área, se você aconselhar, se você ficar sobre família, vai dar a entender que a tua família é perfeita. Então, eu sempre foi sempre uma luta, superar tudo isso. E quando eu superei isso, o meu ministério se desenvolveu na área da família. Sim. Porque a minha preocupação era como que eu vou ensinar a como criar filhos. Alguém vai olhar e dizer, mas os filhos dele não são. Como que eu vou pregar sobre casamento, ensinar sobre casamento? Alguém pode dizer, mas o casamento dele não é perfeito. E eu sempre tive muita dificuldade no começo com isso. Entende? Eu estava com dificuldade de explicar como que foi esse grande desafio. Sim. Só que quando Deus fez eu entender e superar essa preocupação, essa barreira, eu consegui transmitir aquilo que Deus queria que eu transmitisse. E a minha vida ela não é perfeita, o meu casamento não é perfeito, porque os meus filhos não são perfeitos. Mas o que eu faço? Eu busco conhecimento para melhorar primeiro a minha casa, o meu lar, meus filhos. É um conhecimento, é uma busca, é um trabalhar constante. E através do que eu estou buscando, eu posso transmitir as outras famílias. Eu acho que isso foi a grande virada de chave no ministério na área da família. Era uma preocupação muito grande que eu tinha de não querer ser o perfeito, o dono da razão. E hoje eu creio que eu consegui atingir esse objetivo. Sim. No curso de paternidade, a gente aprende sobre isso, né? Sobre os nossos filhos. E eles estão sempre em treinamento. O resultado a gente vai ver lá na frente. E quem faz o curso geralmente acha que vai sair dali, vai resolver tudo, e vai ficar tudo perfeito, seu filho vai ser o melhor filho do mundo. Mas não. Estamos em treinamento. Tanto os pais quanto a criança, né, na verdade. O resultado a gente vai colher lá na frente. Estamos todos sempre em treinamento. Sempre evoluindo. Sempre exatamente. Enquanto a gente viver, a gente sempre vai estar aprendendo. Então é isso. Temos mais alguma pergunta? Não? Então eu quero agradecer ao pastor Eduardo, presbítero Eduardo, que está aqui conosco. Quero agradecer a disposição de vir até aqui. Sabemos que a agenda
bem corrida, mas reservou essa data para compartilhar um pouco da história do. Eu tenho certeza, com cansados à noite, através desses testemunhos. Eu louvo a Deus por você estar aqui, por você se expor a isso. E eu quero agradecer a cada um que esteve aí conosco, assistindo e também compartilhando com seus amigos sobre esse episódio. Deus abençoe a todos. Eduardo. Obrigado pelo convite, obrigado por esses momentos aqui que a gente passou e pôde falar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que Deus fez, né? E sou grato a Deus pela vida de vocês. Deus continue abençoando esse trabalho, ministério de vocês, com jovens aí. A gente sabe que não é fácil, mas Deus está dando vitória e vai continuar. E essa ferramenta é muito linda, esses testemunhos são maravilhosos e é muito bom aprender, né? Já passou pela história, ver que a gente também vai conseguir passar e superar. E hoje eu estou com 42, então pode ter alguém que esteja lá com 12 anos me escutando hoje e vai dizer assim, poxa vida, minha vida também, vou passar por dificuldades, mas eu vou vencer todas elas, né? Então, que Deus abençoe a vida dos jovens, cada um que participou, você que vai escutar na sequência daí. E eu estou sempre à disposição, sempre, 24 horas por dia. Costumo dizer que Deus é a minha prioridade, depois é a minha família, depois são as pessoas que eu amo e que sempre precisam de mim, seja para uma oração, seja para um aconselhamento, uma palavra. Meu telefone está sempre à disposição de quem precisar. Abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Daniel, que está aqui nos ajudando. Deus abençoe o David, que também está nos ajudando. E até a próxima, pessoal.